Essa dúvida é muito comum para pessoas que precisam de um empregado doméstico. Quais são as perguntas que devem ser feitas durante o processo seletivo? Bom, eu vou responder essa questão, mas a primeira orientação que eu gostaria de dar é que o mais importante durante o processo seletivo é que as coisas fiquem claras. O futuro patrão, explique para o futuro empregado o que ele precisa, o que ele espera do empregado, e o empregado diga para o patrão quais são as suas habilidades, quais são as suas referências, enfim, para que eles possam se conhecer melhor. A primeira pergunta que deve ser feita ao empregado doméstico é qual o seu nome completo e o endereço onde essa pessoa mora. É para você ter uma noção do tempo do deslocamento, se ela consegue chegar no horário que é necessário ou não. Okay? A segunda pergunta é qual a pretensão salarial da pessoa. É importante casar a pretensão salarial com o que o patrão está disposto a pagar, porque se isso não for casado, às vezes o emprego é até aceito no primeiro momento, mas o empregado trabalha insatisfeito e pode trabalhar procurando, já pensando num próximo emprego, quer dizer, não vai durar naquela função. A terceira pergunta, que é muito relevante, é qual o custo do vale-transporte diário, porque esse custo vai ser arcado pelo patrão e isso tem que estar disponível financeiramente. Okay? Em algumas cidades existe sistema de integração, que é aquele cartão em que a pessoa pode pegar mais de um meio de transporte com uma única passagem. Nem sempre o empregado doméstico está ciente disso, então é importante orientar. Em muitas cidades existe essa informação na internet, em outras é necessário ligar. Então se informe para você poder minimizar os seus custos e disponibilizar o transporte de forma adequada ao funcionário. Okay? A quarta questão é com relação ao seu emprego anterior, o emprego que a pessoa trabalhou anteriormente. Se ela tem carta de referência e principalmente o nome e o telefone dessa referência, para que o patrão possa ligar e confirmar aquelas informações, saber se a pessoa é assídua, se é confiável, enfim, se desenvolvia as atividades como esperado. A minha sugestão é que o processo seletivo comece num dia, pegue-se essas referências no segundo momento e somente em outro dia seja completo, para dar tempo de fazer essa checagem e também por outro motivo que é relevante, para testar o interesse do candidato na vaga. Okay? Se o candidato tem algum curso de aperfeiçoamento, curso de babá, curso de cuidador, curso de boas maneiras em ambiente doméstico, também é relevante e ele deve apresentar esse certificado se ele responder que sim. Bom, outra pergunta que é muito relevante, eu já coloquei sobre a carta de referência, mas ela não dispensa a necessidade de confirmar as referências. E a próxima pergunta, então, se o candidato aceita as tarefas, as atividades a serem desenvolvidas. Se ele tem o conhecimento necessário ou se ele está disposto a aprender e, obviamente, se ele não tem o conhecimento, se o patrão vai ensinar ou se vai disponibilizar alguém para ensinar. Essa pergunta é relevante, mas é mais relevante ainda um dia que nós chamamos de ambientação, que é quando o candidato pré-aprovado no processo seletivo, ele vai de fato começar a desenvolver as atividades e mostrar a sua aptidão, ok? E outra questão é se o candidato está disponível para início imediato. Geralmente, em entrevistas de emprego doméstico, os candidatos têm a expectativa de começar imediatamente, mas nem sempre o patrão quer contratar imediatamente. Então, é importante não fazer essa entrevista muito antes da data de contratação. O empregador evita de contratar a pessoa, de selecionar a pessoa e na hora que vai chamar, algum tempo depois, ela já ter arrumado o emprego. Parece uma bobagem, mas é chata essa situação e ela acontece. Okay? E no caso da admissão, quer dizer, a pessoa foi aprovada, de fato desenvolveu as atividades corretamente durante a ambientação, estes são os documentos que são necessários para fazer a admissão. A carteira de trabalho original, o patrão pega num dia e devolve no outro, no máximo 48 horas depois. CPF ou RG, traz uma cópia e confere com o original. Okay? Certidão de nascimento ou de casamento, o número do NIT, comprovante de residência, às vezes a pessoa não tem um comprovante de residência no seu nome, não é incomum essa situação, e se o patrão abrir mão do comprovante de residência no seu nome, pelo menos uma carta que tenha chegado para aquela pessoa, naquele endereço que ela reside, para que ele possa, no futuro, se for necessário, fazer alguma correspondência por escrito. Certidão de nascimento e carteira de vacinação dos filhos menores de 14 anos, okay? Necessário também para fins do salário família. E é isso, preencher as informações do e-social e o processo seletivo tendo sido bem executado, tendo sido bem feito,
Espero que essa contratação seja boa, seja interessante tanto para o patrão quanto para o empregado. E se você tiver alguma dúvida, se você tiver interesse, se você precisar de ajuda com isso, escreva para a gente. A Servida é especialista em processo seletivo de funcionários domésticos e nós estamos à disposição para te ajudar. O nosso site é o www.acvida.com.br. Um abraço, até a próxima. Tchau.